Beleza, boa noite a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Muito bom reencontrar vocês aqui. O estudo dessa noite é um estudo que está dividido em duas partes. Poderia estar em três partes. Acho até que seria melhor, mas eu preparei o estudo e tentei abreviar o estudo, que é complexo, mas infelizmente ele ficou muito grande, mesmo assim. Então eu vou ver se eu consigo ainda fazer alguns ajustes nesse estudo. Eu estou preparando ele para um JA em novembro, um JA que eu vou fazer presencial lá, na verdade é uma vigília, se não me engano, lá na igreja Jardim Santo André. Acho que fica na região de São Mateus, né, divisa com Santo André. E dia 14 de novembro. Então, é um estudo que eu estou preparando para lá, mas já está relativamente bem desenvolvido, e eu apresentei num JA, acho que alguns dias atrás, para uma igreja de Minas Gerais, igreja de Camanducaia. Eu conheço a turma de lá de Camanducaia, Bom Jesus, um bairro vizinho ali, e Itapeva. Então, eu queria aproveitar que o tema tem muito a ver com o que a igreja deverá passar, possivelmente, né? Então, eu queria só adiantar para vocês que a primeira parte do estudo, ela tem um mínimo risco de estar errado. Mínimo. Pode estar errado alguma leitura minha, tal, mas, assim, eu estou aberto realmente ao aprendizado e, evidentemente, eu sou humano, né? Mas eu coletei uma boa série de textos para apresentar a igreja, sua origem, o significado do termo igreja, a relação da igreja com o reino de Deus, a diferença entre a igreja e o reino de Deus, a igreja como representante do reino de Deus na terra, a relação da igreja, ou melhor, os limites da relação da igreja com o mundo. Isso tudo vai ser abordado no primeiro estudo, primeira parte do estudo. A segunda parte do estudo, se der para fazer hoje, a gente faz, que eu acho que é a mais interessante, mas também é a parte mais melindrosa, e ela é mais hipotética. Por que hipotética, assim? Porque boa parte dela já está acontecendo, é comprovada, mas algumas partes da segunda, alguns trechos da segunda parte do nosso estudo são realmente hipóteses. Pode ser que seja assim, porque o título do estudo é o cenário do fim. Então, o cenário do fim ninguém sabe totalmente. A gente sabe, assim, em linhas gerais, né? Em linhas gerais, a gente sabe mais ou menos o que vai ser o fim. Aquilo que a Bíblia informa, e como nós somos adventistas, aquilo que o Espírito de profecia, né, que os testemunhos informam, a gente sabe que vai ter. Só que a gente não sabe exatamente a cronologia exata, a sequência, a sucessão dos eventos exatos. A gente tem um palpite sobre isso, até os teólogos, todos os professores de teologia, eles arriscam um palpite sobre os últimos acontecimentos, em qual ordem acontece aproximada, mas não é exato. A própria contracapa do livro Eventos Finais, da Casa Publicadora Brasileira, eles admitem que eles colocaram numa sequência aproximada, não é uma sequência exata de eventos, porque ninguém tem uma certeza absoluta sobre a sequência exata, mas tudo bem. Então vamos ao primeiro slide aí, o Bruno já projetou o título, né? O primeiro slide vem, a Igreja de Deus. Vamos seguir adiante, então isso aí a gente acelera. Agora começam os textos, né, a designar o que é a igreja. O Antigo Testamento emprega duas palavras para designar a igreja, ou seja, a palavra carral, derivadas de uma raiz já em desuso, que é da raiz cal, ou que significa chamar, e edá, que é derivado de iad, e designa, ou melhor, significa designar ou encontrar-se ou congregar-se em um lugar designado, ou seja, carral é chamar, uma reunião, um chamado, né, uma reunião designa uma reunião de membros, né, de fiéis. Essa reunião de fiéis é chamada de carral. Daí vem o hebraico, né, congregação, ou o termo igreja.
Seguindo adiante, estas duas palavras se usam às vezes sem fazer diferença entre elas, mas no princípio elas não eram sinônimas, não eram sinônimos em sentido estrito. Edá é propriamente uma reunião por meio de designação. Quando se aplica a Israel, denota a sociedade mesma formada pelos filhos de Israel ou por suas cabeças representativas, ou seja, o ancião, o ancião da tribo de Israel, etc. E Carral, por outro lado, na penúltima linha aí, deixa eu ver aqui, aí denota propriamente uma reunião onde se reúne todo o povo. Então, próximo slide, a gente vê que tem duas conotações, uma reunião de membros, mas um lugar também, um lugar onde a igreja se encontra. Então, igreja pode significar o templo onde a igreja se encontra, ou igreja pode significar apenas a reunião de membros. Independente se tem uma igreja, uma construção, um templo, independente se é ao ar livre, igreja é aquela reunião. No Novo Testamento, o significado também é a mesma coisa, só que no grego, As duas palavras é eclésia, que deriva de ek e kalel, que significa convocar, o mesmo significado do Antigo Testamento lá que a gente viu. E sinagogue, que significa sun e ago, que deriva de sun e ago, e significa chegar juntos ou estar reunidos juntos. Esta última se usa de forma exclusiva para denotar bem as reuniões religiosas dos judeus. Então, vamos lá. Reunião religiosa dos judeus. Ou também os edifícios nos quais se reuniam para adoração pública. Então, nós temos aí tanto o local de reunião como a própria reunião dos membros. E o mesmo significado do Antigo Testamento se repete no Novo. Próximo slide. Vamos lá. Agora tem alguns textos, eu vou pular isso, tá bom? Porque os textos só comprovam. E esses textos e o slide vai ser compartilhado no grupo que nós temos chamado Estudando as Profecias. Nós temos um grupo no WhatsApp, quem estiver conosco aqui pode pedir para ficar lá no grupo. O grupo a gente não faz estudo no grupo, a gente faz estudo assim, em live. Então quem quiser ficar lá, a gente ora pelos pedidos de oração, eles são registrados lá também, e os estudos são compartilhados lá. Se vocês quiserem esse estudo, vai estar compartilhado lá, tá bom? Próximo slide. Esses textos é mais para confirmar aquilo que a gente viu no Antigo e no Novo Testamento, o uso da palavra designando a reunião, o agrupamento dos fiéis, ou o local onde eles se reúnem, só isso. Então, o Tratado Teológico diz, embora a ausência quase total da palavra igreja nos evangelhos, então, olha que curioso, nos evangelhos quase não aparece o termo igreja. Isso, de certa forma, poderia ser um problema que exige atenção. Poderia, embora possa se pensar, que a ausência disso gere um tipo de problema, só um flagrante aí amarelo, ó, uma flagrante negligência da evidência básica pode obscurecer, deixa eu ver aqui, pode obscurecer, poxa, aqui, não, o slide parece que virou aqui, isso, pode obscurecer, ou pode-se dizer, perdão, que a igreja é sinônimo do reino de Deus. Não, peraí, é isso? Não é isso que eu estava lendo. Bruno adiantou. E desculpa, Bruno, acho que foi eu, quando eu fui mexer no slide, ele deve ter adiantado porque eu toquei aqui, eu acho que adiantou, tá bom? Desculpa. Então, ó, pode esclarecer o fato de que Jesus pretendia criar a comunidade visível. Só pra gente, como a gente perdeu a linha de raciocínio, só um pouquinho. Existe poucas vezes a palavra igreja nos evangelhos, então em Mateus, Marcos, Lucas e João quase não aparece. O fato de não aparecer pode gerar um certo problema. Como assim não aparece? Será que Jesus queria mesmo edificar e criar uma igreja? Isso pode surgir na mente. Só que o texto está dizendo que não. Apenas uma flagrante negligência da evidência básica pode obscurecer o fato de que Jesus pretendia criar uma comunidade visível. Ele veio dar origem a um grupo de homens e mulheres reunidos sob o reino de Deus, uma comunidade religiosa da qual ele mesmo era o líder. Próximo slide. Vamos seguir aí, que algumas evidências bíblicas eu vou só adiantar por causa do horário, tá bom, gente? Vamos lá, isso. Se a igreja é a comunhão dos que atenderam ao chamado de Deus e se reuniram no nome de Jesus Cristo, pode-se dizer que a igreja é o sinônimo do reino de Deus. Há, na verdade, entre os dois conceitos, ou seja, a igreja e reino de Deus, uma ligação íntima, embora não devam ser confundidos, ou seja,
A igreja tem uma relação íntima com o reino de Deus, mas a igreja não é o reino. Nem o reino é a igreja. Então vamos lá, próximo slide. De acordo com os evangelhos sinóticos, sinóticos, irmãos, quer dizer, visto com a mesmo olhar, a mesma ótica, o mesmo olhar. Os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é totalmente diferente dos outros. Totalmente diferente, assim, no tipo de abordagem que o João vai fazer. Os outros primeiros três, Mateus, Marcos e Lucas, eles procuram apresentar uma certa semelhança de sequência dos eventos. Já o João, ele pega uma linha totalmente diferente. Então, ele não é visto como evangelho sinótico. Então, seguindo adiante, né? No Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, o reino de Deus ou o reino dos céus era o tema central da pregação de Jesus. No Novo Testamento, o reino de Deus significa primariamente o governo dele, sua autoridade como rei e, secundariamente, o âmbito no qual esse reino é exercido. O reino de Deus é sinônimo do seu governo. O reino de Deus, que é também o reino de Cristo, é o governo redentor de Deus em Cristo. Seu objetivo, vamos lá, qual é o objetivo do reino de Deus? É a redenção e o livramento dos pecadores dos poderes do mal. Aí nós temos alguns textos bíblicos, a gente não pode, infelizmente, se demorar neles. Próximo slide. Está no Tratado Teológico, tá? Essas citações últimas aqui. Continuamos no Tratado Teológico 603. Sim, você que me acompanha, ou no YouTube, ou no Facebook, onde você estiver, quando a gente fala Tratado Teológico, é Tratado Teológico Adventista do Sétimo Dia. O Tratado Teológico é um livro da nossa igreja com mais de 1.100 páginas. Nesse tratado nós temos 30 doutrinas, 30 ensinos bíblicos estudados exaustivamente. E todo adventista deveria ter esse livro e estudá-lo, pelo menos periodicamente, pegar um tema lá e esgotar. Por exemplo, Divindade de Jesus, esgotar, 40 páginas, 50 páginas, esgotar, entendeu? Trindade, 80 páginas, 100 páginas, esgotar. Porque como são muitos temas, né, eles variam no quantidade de páginas. Mas seria bom que cada um de vocês tivesse ele. Seguindo adiante, aí diz assim, em oposição ao reino de Deus, estão o rei, olha que interessante, ó, em oposição, isso aqui é fantástico, isso aqui é a chave, né, que diferencia, ou que vai revelar posteriormente no nosso estudo, ainda hoje, a relação da igreja com o mundo, ou os limites da relação da igreja com o mundo. Olha que interessante, o Tratado Teológico diz que o reino de Deus está em oposição ao reino de Satanás e o reino do mundo. Então o reino do mundo e o reino de Satanás estão em oposição ao reino de Deus. Frisa isso, porque isso vai ser fundamental para a gente ver a igreja no contexto do cenário profético do fim. Como que a igreja procede? Então vamos seguir aí, ó, que lutam contra a operação do reino de Deus e devem ser conquistados. Apocalipse 11:15 fala que devem ser conquistados, né? O reino do mundo, o reino de Satanás. Embora haja entre os dois reinos, né, de Deus e o reino de Satanás, uma relação, ou melhor, entre o reino de Deus e a igreja, uma relação inseparável, a igreja não é o reino, então a igreja não é. Os dois não se equivalem, nem mesmo na era presente, conforme se observou, o reino é o governo de Deus. A igreja, em contraste, é a comunidade humana que vive sob o governo, criada em resposta ao chamado do Evangelho de Cristo. A igreja dá testemunho do reino de Deus, e a igreja é instrumento do reino de Deus. Então a igreja não é o reino, mas ela é instrumento do reino de Deus. Olha, o reino é a atividade redentora de Deus em Cristo no mundo. A igreja é o agrupamento dos que foram chamados a sair do mundo, que são remidos e pertencem a Cristo. A igreja é a manifestação do reino ou reinado de Deus. Olha que interessante agora. Como órgão ou instrumento desse reino, a igreja é chamada a confessar Jesus como Cristo, como Senhor, e proclamar o evangelho do reino até os confins do mundo. Então, essa definição é fundamental, preciosíssima, desde o texto lá que fala que o reino, em contraste, isso mesmo, em contraste com o reino de Deus e de Cristo, está o reino de Satanás, o reino do mundo.
Isso aqui, de lá para cá, é fundamental esse pensamento aqui, tá bom? Próximo slide, vamos seguir. Agora sim, alguns textos da Bíblia, né? A igreja como Israel espiritual. Cristo disse, como sentença à nação judaica, o seguinte: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aí nós temos algumas coisas importantes. Primeira coisa, Israel deixaria de ser o povo dirigindo esse instrumento do reino de Deus, esse organismo, esse instrumento mesmo, como a gente acabou de falar, né? Então, para quem passaria? A um povo. Então, a direção dessa missão de testificar de Deus ao mundo, do seu amor, do seu evangelho, passou para outro povo que deu para dar o fruto no tempo devido. Próximo slide. Os privilégios, promessas e bênçãos da relação pactual foram transferidos para a igreja cristã na condição de Israel espiritual e instrumento escolhido de Deus sobre a terra. Então a igreja é esse instrumento, vamos lá. E ela tem todos os privilégios de Israel, embora não seja israelita do ponto de vista biológico, a maioria, né? Ao longo da Bíblia, Deus é um Deus que envia, um Deus de ação, um Deus de missão. Essa abordagem característica aos seres humanos sua abordagem, aos seres humanos é enviar alguém para lhes falar em nome dele. Então, aí nós temos o texto aí da Bíblia, né, que diz: desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Então a gente vê que Deus está sempre interessado em alcançar os corações que estão longe dele. Ou seja, o pecado causa separação, e Deus quer que nós sejamos religados a ele, porque ele sabe que assim nós seremos felizes, né? Longe de Deus ninguém consegue ser feliz de verdade. Então a missão profética, a missão da Bíblia e a missão, por extensão, a missão da igreja é chamar pessoas e reconciliar pessoas com Deus. Aí, mais um slide. Na plenitude do tempo, ele enviou seu filho, novamente com um propósito claro. O filho, por sua vez, enviou os 12. Olha aí, a sucessão. Deus enviou seu filho, Jesus. Jesus, por sua vez, enviou os 12. E depois os 70, com a mensagem sobre o reino de Deus. A este mandato, Cristo acrescentou a comissão pós-ressurreição, registrada em Mateus 18, 19 e 20, aquele texto que diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho, ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse texto aí. Próximo slide. Portanto, não façam discípulos de todas as... Ou melhor, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai e tal. Esse texto aí. Próximo slide. Vamos adiantar que eu já citei ele. Efésios. Agora, presta atenção. A igreja tem que instruir os crentes. Então está escrito assim. E ele mesmo, no caso, ele o Espírito Santo, ou ele, Deus, deu por meio de Jesus o Espírito Santo dá os dons. Então aí, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é uma criação divina, Deus criou, para o propósito de que ela fosse enviada aos que estão longe de Deus e trouxesse essas pessoas afastadas do convívio divino. E não só isso, a igreja, ela chama os de fora e ela tem que manter os de dentro. Então tem que haver doutrinação dentro, né? Ensino, reforço no ensino das verdades bíblicas para a comunidade interna da igreja. Próximo. A fim de formar evangelistas na igreja, pastores, obreiros, etc. A igreja, ela foi também chamada para cuidar dos necessitados, porque a igreja, de forma mais ampla, né, de alcance territorial maior do que Jesus, por exemplo, no seu ministério terrestre, a igreja foi chamada para testificar de Cristo no mundo todo. E ela tem que copiar o ministério de Cristo, não só
falar a verdade para os de dentro, ou chamar os de fora, ela tem que também ajudar os necessitados, ou seja, obras de caridade, de amor. Próximo slide. Glorificar a Deus, aí tem Efésios 1:6, Efésios 3:21, vamos seguir adiante. Aí nós temos no coração da missão a palavra. Gente, é assim, a Bíblia Sagrada, ela tem que ser central para a igreja. Ela não pode ser uma coisa assim, ladeada com outra, é central, o resto é em volta. Então, aí os dois textos, né? E, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, do evangelho, vocês também são salvos. Olha que interessante. Se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ou seja, Paulo, ele faz questão de que o ensino que ele passou, como ele passou, seja passado para as próximas gerações. É para ser mantido esse ensino. Isso, a gente não deve pensar só de Paulo, a gente deve pensar de todo escrito do Novo Testamento, que a gente deve comunicar aos outros tal como está ali. Isso é fundamental para a saúde da igreja e, portanto, para o cumprimento da missão. E para honrar o reino de Deus no mundo. E o próprio Deus, claro. Então, Gálatas 1:11, Paulo chega a colocar a mensagem dele como baliza de julgamento de anjos. Ele diz assim, ó: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Próximo slide, Brunão, acho que tem um texto importante. Não vai entrar. É um texto de Gálatas 1, verso 12, que diz assim: porque não aprendi essa mensagem de homem algum. Nenhum homem me ensinou essa mensagem que eu aprendi. Foi o próprio Cristo que me ensinou. Então ele diz assim: se vier um anjo do céu, aí o verso 6-8 diz isso, de Gálatas 1. Se vier um anjo do céu vos pregando o evangelho que vai além daquele que eu vos disse, considera maldito, separado para a maldição, para a perdição, anátema. Então ele fala assim, porque não tem como, qualquer anjo, se vier um anjo do céu pregando uma coisinha, além do que eu preguei, pode falar que é do Satanás, é do mal, não é de Deus o negócio, é feio. Então, esse slide diz assim, que a igreja é o instrumento do reino de Deus. Voltando no estudo aí. Versus o mundo, o reino de Satanás. Então, existe uma oposição entre Deus e Satanás. Existe uma oposição entre o reino de Deus e o reino de Satanás, o reino do mundo. E como a igreja é instrumento do reino de Deus, então deve existir uma aversão, uma oposição, uma controvérsia, uma inimizade. Tem que haver, note, irmãos, tem que haver uma inimizade entre a igreja de Deus, que é instrumento do reino dele, com o reino de Satanás e o reino do mundo. Aí é que está a chave, para a gente entender como a igreja vai estar no final, por exemplo, no cenário fim do profético do fim. A igreja tem que se postar como representante do reino de Deus, instrumento dele, em oposição a Satanás e seu reino. Então vamos lá, a igreja é a luz do mundo. Aí Mateus 5:13-16, um texto que vocês conhecem muito bem, ele fala que a igreja é o sal da terra, depois ele fala que a igreja é a luz do mundo. Ele fala que o sal, se ele não salga mais, não tem sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Quanto à luz, ele fala assim, não se acende uma lâmpada, né, e coloca ela debaixo do alqueire, mas no velador, onde ela pode iluminar todos os cantos da casa. Então, em outras palavras, se você tem o conhecimento da salvação de Cristo, e você sabe as verdades da Bíblia, e você oculta, não serve para mais nada. Se você esconde, deixa com você em casa, não adianta. E se você, por exemplo, agora comparando com o sal, né? O sal tem a função de dar sabor, claro, mas não só isso, o sal também preserva. Por exemplo, tem lugares em que comunidades muito pobres, elas preservam a carne com sal. Então elas colocam sal na carne, deixam o sol, enquanto o sol extrai o líquido da carne, né? Aquele líquido evapora, escorre da carne, o sal entra. E o sal preserva a carne. E eles usam a carne durante dias e dias, porque ela está preservada com o sal, né? Com o sal ela está preservada do apodrecimento. Eles podem continuar usando a carne para
para alimento, né? Então, isso é importante. A igreja, no mundo, tem que ter esse papel do sal, não só da luz. Próximo slide, vamos lá. Isso, próximo slide, é isso aí. Os costumes do mundo não devem influenciar a igreja. Então nós temos aí um texto do Espírito de Profecia que diz, e nós, não é 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Esse texto tem que ler e considerar, irmãos, não dá para pular. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, Paulo fala. Então Paulo fala, não recebi o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então assim, ele diz, o Espírito de Deus é um, que nós recebemos, os cristãos, e os cristãos não recebem o Espírito do mundo, ou seja, aquele que recebe o Espírito do mundo já não é cristão mais. Se qualquer um de nós, batizados, se estamos recebendo o Espírito do mundo, isso vai impossibilitar o conhecimento daquilo que Deus nos deu gratuitamente. Ao passo que quem tem o Espírito Santo consegue entender o que Deus nos deu gratuitamente. Sigamos. Disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, note bem, o que Paulo fez agora, ele associou o Espírito do mundo, que ele diz, nós não recebemos, com as palavras ensinadas pela sabedoria humana, como querendo dizer, é o Espírito do mundo e assim, os costumes ou os jargões do mundo, as ideias humanas, não são elas que modelam nossa pregação. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, minha pregação, ela não se conforma com as palavras do mundo e com os critérios de sabedoria humana. Não se conforma. A minha pregação não é dessa. E é diferente da deles. Não tem paralelo entre uma e a outra. Na verdade, são adversárias. Aí ele fala assim, ó, mas as palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais, ou seja, ele pegava a Bíblia e ele comparava uma coisa espiritual com coisa espiritual, ele comparava um trecho com outro, um trecho da Bíblia com outro trecho, até ele entender. O Espírito Santo, ele ensina assim, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Em outras palavras, o Espírito Santo não vai usar você e eu para nós usarmos as palavras de sabedoria humana ou o espírito do mundo para poder interpretar a Bíblia. Não é assim, comparando coisas mundanas e do mundo, seculares, passageiras, com aquilo que é eterno. Entende? Então, assim, nós não podemos submeter a Bíblia às tradições, às práticas e costumes mundanos. Se a igreja fizer isso, eu não trouxe o livro aqui, mas o livro... Eventos Finais não, Evangelismo, tem na página 15 e 16, já na primeira para a segunda página do livro Eventos Finais não, Evangelismo. Lá diz que se a igreja permitir que o mundo a influencie, a igreja cairá da sua posição de honra, de privilégio, para uma posição de condenação. Então a igreja não pode se submeter ao espírito do mundo e às palavras do mundo. Próximo slide. Peraí, não. Nesse ainda, volta um pouquinho. No finalzinho, nas duas últimas linhas. Ora, a pessoa natural, como querendo dizer assim, a pessoa que não recebeu o Espírito de Deus, não compara espiritual com espiritual, coisas espirituais com coisas espirituais, mas as coisas mundanas dominam essa pessoa, as coisas do mundo. Ele diz assim, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Próximo slide. Agora, seguindo a leitura, então, do texto de 1 Coríntios 2, 12 a 16. E ela, a pessoa natural, não pode entender as coisas do Espírito de Deus, não pode entendê-las. Por que não pode entendê-las? Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Paulo responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Só para não deixar passado direto essa ideia do ter a mente de Cristo, para ninguém confundir essa ideia, eu queria pensar com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo, e essa experiência vai servir de ilustração, tá bom? Não é exatamente assim, é só parecido. Vamos lá. Quando eu casei com a minha esposa, em 11 de junho de 1995, quando eu casei com ela, eu me lembro que já tinha vivido 25 anos praticamente solteiro, né?
E o meu corpo produzia uma determinada quantidade de calor dentro da coberta, né, debaixo da coberta, do edredom. E quando eu me casei com ela, a partir daquele dia, eu percebi que eu não conseguia ficar debaixo do mesmo edredom que ela. Podia ser frio, calor, o que fosse, eu não conseguia, porque se eu ficasse debaixo do mesmo edredom, meu corpo produzia tanto calor, aí juntava o calor do corpo dela também, e era tanto calor que eu não conseguia ficar debaixo do mesmo edredom. Então eu tinha que dividir, ela ficava de um lado e eu do outro. Muitas vezes eu nem ficava com edredom nenhum, porque eu não aguentava. Aí eu achava interessante que quando eu olhava pro lado assim, antes de estar sonolento, né, se preparando para dormir, eu olhava pro lado para ela, e a minha esposa sempre estava colocando o edredom sobre a orelha, sabe? Ela estava deitando assim e colocava o edredom sobre a orelha. E eu ria dela. Às vezes ela estava quase dormindo assim, eu puxava o edredom da orelha para ver se ela dormia, e ela acordava, e ela pegava o que chama o cobertor, né? E colocava de volta assim, me deixa em paz, né? Aquela coisa, eu brincando com ela. O fato é que o tempo passou e hoje eu não consigo dormir se não cobrir a orelha. Entendeu? Eu não tenho como mais tirar sarro dela, porque eu faço a mesma coisa. Mas por que isso? Porque eu me habituei com ela. De tal forma que eu sinto às vezes o que ela sente, não ao mesmo tempo, né? Não é tipo de uma simbiose, sei lá, não. Tipo de uma ligação tipo mística, não é isso. Mas, assim, eu sei o que ela sente, eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela quer. Então, eu conheço ela, eu sei as vontades dela. Então, eu sei de tal forma como se parte da mente dela fosse minha, porque eu entendo mais ou menos como funciona. E é isso que acontece com a gente com Cristo, né? Quando a gente convive com ele direto, a gente acaba entendendo ele. A gente acaba percebendo quando ele não gosta de algo, quando ele gosta igualmente. Então, esse é o sentido do nós temos a mente de Cristo. Não é que, eu não sou mais eu sou Jesus, você não me chama de Samuel mais. Não é esse tipo de. Nós não entramos nesse tipo de compreensão. Não é isso que o texto quer dizer. Nós somos, cada um preserva a própria identidade, mas a gente sabe como Jesus pensa, como Jesus quer, as coisas que ele gosta. Nesse sentido, sabe? Eu não estou falando que a gente entende a mente de Deus, por favor, não me entenda mal, assim, no sentido de a mente de Deus é infinita, irmãos. Não tem como, assim, a compreensão dele é incalculável, mas a gente sabe o que ele gosta, sabe o que ele não gosta. A gente sabe o que agrada a ele e o que não agrada, mais ou menos nesse sentido. Então vamos seguir a leitura em Levítico. Aqui eu vou tentar não demorar. Então Moisés e Arão entraram na tenda da congregação, do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, que ficava fora da tenda da congregação, né, no pátio do santuário, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. Esse fogo, quem acendeu foi Deus, porque o fogo saiu de diante do altar do Senhor. O fogo saiu de lá e foi lá fora e consumiu o holocausto. Então esse fogo era santo, porque era um fogo de Deus. Ele tinha acendido aquele fogo no holocausto. E os sacerdotes tinham que trabalhar mantendo aquele fogo. Aquele fogo tinha que ser preservado. Então vamos lá. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Vamos adiante, próximo slide, que essa parte tem que ser breve. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que Deus não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim e serei glorificado. Ele falando aqui em tom de repreensão, porque aqueles dois homens, filhos de Arão, o sumo sacerdote, eles entraram na tenda da congregação com fogo estranho, e Deus não queria, ele não tinha ordenado, algo que ele não lhes tinha ordenado. Ou seja, você e eu não estamos na liberdade de fazer e apresentar para Deus aquilo que ele não pediu. Entende? Então, assim, as ofertas que a gente faz para Deus, como o louvor, a pregação, o serviço missionário, as ações de graça, não devem ser ao nosso gosto. É aquilo que Deus pediu. A oferta é dada para ele, não é para nós. Vamos seguir adiante. Próximo slide. Levíticos 10 ainda, agora nos versos 9 a 11, diz: vocês e seus filhos
não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, eles não deviam, tudo leva a crer, como Deus falou logo em seguida daquele caso na Dabiabiú, da bebida forte, do vinho, tudo leva a crer que eles fizeram aquilo porque estavam bêbados. O contexto dá a entender isso. Eles estavam bêbados e não usaram o fogo que Deus tinha usado para queimar o altar, eles usaram um fogo diferente e eles foram consumidos, porque fizeram algo que Deus não tinha ordenado. Aí alguém diz assim, mas espera aí, fogo não é fogo? Se vai usar o fogo do altar, que Deus tinha, ele mesmo tinha provocado aquele fogo, ou se vai usar um fogo qualquer, né, aqueles fósforos Fiat Lux antigos, aquele Guarani, por exemplo, né? Daí, fogo não vai consumir do mesmo jeito? Na prática não é a mesma coisa? Sim, na prática dá na mesma. Só que Deus faz separação, porque Ele é santo, e o seu povo tem que ser santo. Deus não é um Deus qualquer, Ele é separado dos falsos deuses. E o seu povo não deve ser unido aos outros povos. Determinado pelos outros povos. Tem que fazer as coisas à parte. Não que no trabalho missionário, irmãos, tem que estar lá, contato com eles. Mas no que diz respeito ao que dirige ele é o instrumento do reino de Deus, reino dos céus. A igreja não está na liberdade de fazer as coisas como o mundo quer. Ela vai fazer quando aquilo não conflita com, por exemplo, é uma lei estatal, uma lei do estado X, do governo Y, né, qualquer tipo de governo. Ela vai fazer quando não entra em choque com os princípios da palavra, com aquilo que Deus ensinou. Quando entra em choque, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Próximo slide para a gente conhecer um pouco mais sobre a questão de santificação. Em Levíticos 20 diz assim, portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o santo, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. O que é santificação, então? Segundo esse texto aí, santificação é guardar os estatutos de Deus. Estatuto, essa palavra no hebraico é ruká. Eu não sei se a pronúncia é mais aspirada ou menos aspirada. Eu sei que é a palavra ruká. Essa palavra ruká significa costumes. Então, quando a Bíblia diz assim, guardem os meus estatutos, está falando, guardem os meus costumes e tratem de cumpri-los. Isso é santificação. Eu mostro que eu sou de Jesus quando eu cumpro os seus preceitos, os seus costumes, aquilo que ele ensinou na Bíblia. E não ande nos costumes dos povos. Veja o que diz o próximo slide. Aliás, tem um slide do... eu acho que pulei aí o slide do Levítico 18. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada, Bruno. Dá uma voltadinha, ver se tem um slide do Levítico. O 18 aí, ó. O 18. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito. Então, ele está falando assim, ó. Vocês vão fazer uma coisa. O Egito, outra. Esquece o Egito. Do ponto de vista do que pratica, deixa eles para lá. Faz como eu mando. Onde vocês, não façam como faz a terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Então, não andem segundo os seus estatutos. De novo, aquela ideia do costume, certo? A palavra estatuto significa costume. Não andem segundo os seus costumes, os costumes desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus costumes, os meus estatutos, para andarem neles. Eu estou falando costume no lugar de estatuto porque é o seu significado da palavra ruká. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, quando que a gente faz de Deus, quando a gente faz o que Deus manda, nós estamos mostrando isso, que nós queremos pertencer a Ele, que somos dele, nós não somos do mundo. Próximo slide. Aí sim, o Levíticos 20, próximo slide agora. A gente vai entrar na parte final do Levíticos 20. Aí, ó. Eu vou pular algumas partes, tá? As em branco, para poder correr, tá? Por causa do tempo. Guardem, portanto, todos os meus estatutos, ou seja, os meus costumes, tá bom? Estou frisando para vocês. E cumpram todos os meus juízos, para que a terra, para a qual os estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Ou seja, se eu parar de guardar os estatutos de Deus, a terra onde eu habito pode me vomitar.
Deus pode me repelir. Não, vamos continuar aí. Não andem nos costumes dos povos que eu vos expulsar de diante de vocês, que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vocês, eu já disse que herdarão a terra deles, e eu a darei a vocês em herança, terra que manda leite e mel. Próximo slide, no finalzinho diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Então presta atenção, isso é chave, gente. Ó. Deus separou a comunidade judaica, e, portanto, a igreja, por extensão a igreja, dos povos do mundo e dos costumes deles, para ser dele. Ó, eu sou o Senhor, Deus de vocês, que eu separei de todos os povos, portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros e assim por diante. Vamos seguir no finalzinho. Olha no finalzinho amarelo. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Então, quando Deus fala assim, eu separei vocês dos outros povos, está claro que ele está querendo criar uma distinção entre o povo redimido e os que não são redimidos. E que essa distinção seja tal que não haja confusão, todo mundo saiba perceber quem é quem. Próximo slide. Eu estou só indo na mesma sequência para vocês perceberem a igreja de Deus no cenário do fim. Próximo slide, vamos lá. Forma literária e função teológica em Levíticos. Esse texto está no volume 3 da série Darkon, a série Daniel and Revelation Committee. Essa série foi preparada nos anos 80 para combater uma heresia que surgiu dentro da igreja adventista por um PhD, um doutorzão daqueles famosos dentro da igreja, o chamado Desmond Ford. Ele começou a pregar que não tinha santuário no céu, que não tem juiz investigativo, e que um monte de coisa estava errada na doutrina adventista em relação ao santuário. Então a igreja juntou 114 teólogos, traçou estratégia, cada um deles pegou um setor para estudar de Daniel, de Levíticos, de Hebreus, de Apocalipse, tudo em relação ao santuário, para estudar tudo, para ver o que estava faltando no ensino adventista para refutar aquele camarada. Aí saiu esse texto aí no volume 3. O cerne teológico da primeira coluna do livro de Levíticos, quer dizer, Levíticos até a metade do livro de Levítico, metade, está orientado em torno do tema da justificação pela fé. Um exemplo disso, Levítico 5:10, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado. Aí, fecha parênteses, e é equiparado com o cerne teológico da segunda coluna. Então, na segunda coluna tem outro cerne teológico. Qual que é? Santificação. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Livro 70 Semanas, Levítico e a Natureza da Profecia. Página 93, William Shea. Então, nós temos aí que aquele trecho que nós estamos estudando não era da justificação, aquele trecho de Levítico, era da santificação. É ser separado do mundo e obedecer os costumes divinos, né, para ser dele. Segundo Reis, esse texto é bem emblemático, porque ele acrescenta um detalhe em tudo aquilo que a gente já leu. E o detalhe é grave, viu? Diz assim, ó, isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder do faraó, rei do Egito. E temeram, note bem, ao que o povo de Israel fez. O povo de Israel fez. E temeram outros deuses, e andaram nos estatutos das nações. Ou seja, temeram outros deuses, andaram nos costumes das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então presta atenção. Tem dois grupos de costumes aqui. Um grupo de costume dos outros povos, que eles passaram a obedecer, seguir, e os costumes que os reis de Israel criaram, estabeleceram. E isso também aborreceu a Deus. Então, note, se nós criarmos costumes que sejam maus, que diferenciam melhor, que nos aproximem do mundo e nos distanciem dos princípios e costumes ensinados na Bíblia, a coisa não vai ser boa para a gente. Porque o rei já está dizendo o que aconteceu com eles, pode acontecer de novo. Então, cuidado com buscar semelhança com as práticas, com as coisas erradas mudando. Note bem, deixa eu fazer uma ressalva aqui nessa altura para não ficar uma coisa meio que tudo que vem do mundo é errado. Não é assim, presta atenção. Pode ser que alguém tenha saído 5 minutos antes desse momento de estudo e perca essa explicação agora. E depois me julgue errado. Presta atenção.
Vocês já viram as pessoas montando prato de comida, colocando a sua comida? Na minha casa, eu criança, eu vi 2 modelos de montar comida. Mas tem outros, eu admito. O meu pai é nordestino, ele é do Rio Grande do Norte. E a minha mãe é paulista. Ela nasceu no interior de São Paulo. Eu sou paulistano, nasci aqui na capital. Aí o que acontece? A minha mãe gostava de colocar o arroz e o feijão por cima. O meu pai gosta muito de feijão. E meu pai coloca o feijão por baixo. Ele primeiro recheia de feijão e depois ele vai colocando o arroz. E aí ele coloca algumas coisas e tal. E normalmente ele come fruta junto. Talvez ele esteja assistindo ainda o estudo, ele vai lembrar que eu estou falando aqui. Ele coloca banana, coisa assim, para comer com arroz e feijão. Eu acho estranho, né? Esse hábito eu não peguei com ele. Mas até hoje eu tenho a prática de colocar o feijão antes do arroz. Eu gosto de feijão, mas não tanto quanto meu pai. E eu peguei o modelo de montar o prato de comida como meu pai. Pergunta: assumir um costume, um hábito, uma prática de montar um prato de comida assim, feijão por baixo, arroz por cima, ou vice-versa. Ou ainda, sabe aqueles pratos de comida que a pessoa monta, que ela separa as coisas, assim, ó. Irmão, você tá de brincadeira. Banana com arroz e feijão é bênção, filho. Você é louco. Eu sei, eu sei, André. Peraí, presta atenção, assim, ó. Presta atenção, tem gente que prepara o prato que parece aquele presidiário, sabe? Coloca assim, setorizado. Salada num lugar, assado no outro, arroz no outro, feijão no outro, assim, entendeu? Meu é assim. Exato. Então, o que acontece? Isso aí tem algum problema com a Bíblia? Não, gente, eu não estou falando desse tipo de coisa. Tem coisas práticas que são práticas normais, que se faz em todas as nações e até regiões. O Brasil é um país continental. As práticas, por exemplo, alimentares do Nordeste são diferentes do Sul, e são diferentes do Sudeste, são diferentes do Centro-Oeste, assim por diante. Então, eu não estou falando de coisas inocentes, eu estou falando de práticas que afetam os princípios da palavra, a integridade da mente, o decoro no vestuário, no procedimento, por exemplo, de pais com filhos, marido com esposa, etc. Práticas contrárias à Bíblia. Por favor, entendam isso. Próximo slide, vamos seguir adiante, então. Vamos seguir. Feita essa ressalva, já posso seguir adiante aí, Bruno. Então vamos lá. A relação da igreja com o mundo. E agora a coisa começa a ficar um pouco mais tensa. Porque eu vou colocar texto da Bíblia, texto do Espírito e Profecia, que talvez alguns dos irmãos não saibam. Olha o que está escrito aí. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se aguardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, bom, deixa, por enquanto fica aí mesmo. Não precisa nem seguir adiante, então presta atenção. Então vamos lá. O que Jesus está dizendo aqui? Que quem é de Jesus, o mundo vai odiar. Quem não é de Jesus, o mundo vai amar. Fala assim, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Está escrito na terceira linha ali, ó. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, eu vou só dar um exemplo aqui, ó, um exemplo sem nome. Mas você, pela experiência de adventista, de cristão, vai saber disso. Tem cantor ou cantora adventista que já se apresentou em palco de música mundana e cantou música mundana e o mundo fez festa com ele? Não é uma pergunta retórica, você não precisa responder. Isso tem. E naquele mundo, o mundo está amando o que é dele? Sim ou não? Tá. Essa pessoa pode ser de Cristo, irmãos. Você entendeu? Quem é de Jesus não vai cair nessa conversa. Ele vai atrair as coisas do mundo para Jesus e para a verdade. Ele é distinto. Ele não se assemelha àquelas coisas. Ele não se curva àquelas coisas do mundo. O de Cristo, aquele que é de Cristo, ele ou ela, não é homem ou mulher, ele não vai modelar o seu sermão, o seu testemunho, o seu modo de vida, o seu louvor. Ele não vai modelar de acordo com os padrões de fora. Ele vai escolher padrões mais altos, porque o reino de Deus é superior. O reino de Deus é perfeito, ele é santo. Ele não se conforma com coisas que acontecem no mundo.
Próximo slide. Vamos seguir adiante, dando uma gravidade um pouco maior para esse negócio. Então, não podia faltar esse texto, né? Todo mundo já conhece, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Já te falei que não é para odiar o feijão, o arroz, ou o jeito de colocar no prato. Estou falando das coisas ruins do mundo. Ele vai dizer, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, tudo que, então vou odiar a cachoeira. Não, foi Deus que fez, não é isso. Vamos lá. Tudo que há no mundo, o que há no mundo? Ele diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas que João nomeia não procedem do Pai, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós temos aí uma definição clara e resumida daquilo que há no mundo que a gente tem que evitar. Soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. São coisas que nós temos que evitar. Próximo slide. Lutar contra isso, não nos conformar. Grande conflito. Agora vem o texto do Espírito de Profecia. Eu estou construindo bastante, irmãos, para depois, quando chegar no cenário do fim, ser só um arremate, sabe? Mas a parte mais legal, assim, do ponto de vista da curiosidade e tal, é aquela. Vamos lá. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado, inevitavelmente, o fará parecer menos repelente. Então, gente, a gente não pode ficar se acostumando com coisa ruim, com o pecado, porque se a gente acostuma com ele, acaba se tornando... tanto faz, a gente se acostuma, sabe? É complicado. Próximo slide. Vamos lá, rapidinho. Grande conflito 593. Esse é muito bom também. A linha de separação entre cristãos, professos e ímpios é agora dificilmente discernida. A linha de separação. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem ao mundo, a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Então, notem bem, o diabo quer unir a igreja ao mundo. Deus quer separar. Note, eu vos separei dos povos para que sejam meus. Vos santifique. Como eu sou santo, vocês têm que ser santos. Para cumprir os meus costumes, não os dos povos, do Egito, de Canaã. Você percebeu a ênfase? Deus está querendo criar distinção entre o seu povo redimido e os que não são redimidos. Irmãos, se não tiver distinção, o sal não presta para nada. Não está salgando. Não está salgando. A luz não está brilhando mais, entendeu? Esse aqui é um perigo grave para mim, irmãos, e para cada um de vocês. Fala, André. Tem uma coisa nesse texto, eu já usei esse texto algumas vezes, e o que me intriga nele é a parte final do texto. O texto diz assim, eles amam o que o mundo ama, né? Eles gostam do que o mundo gosta, e aí a gente entende, música do mundo, roupa do mundo, comida do mundo, ok. Mas o texto diz assim, Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os para a fileira do espiritismo. Aqui tem um ponto interessante, né? Porque assim, dizer que a igreja está se tornando mundana, que os irmãos estão se envolvendo com o mundo, tal, isso daí a gente escuta em todo sermão, né? Agora, o final desse texto, ele é importante para a gente, porque assim, a gente sabe que nos últimos dias o espiritismo, o protestantismo apostatado e o catolicismo, eles vão dar as mãos contra a verdade. E o texto está dizendo que alguns adventistas vão fazer parte desse grupo de espírita. Vão embarcar nesse negócio. Você entendeu? E aí a pergunta é, como? Como? Entendeu? Isso tem a ver com a apostasia ômega. Um dia, a gente marca um dia para estudar a apostasia ômega aqui, falou? Beleza? Para dar um pouco mais de colorido nesse tema que o André está abordando agora. Quer dizer, como que o Satanás vai unir os cristãos com o mundo, formando um corpo e arrastando todos eles para as fileiras do espiritismo? Isso tem tudo a ver com a apostasia ômega, que tem a ver com o livro A Busca, com os exercícios espirituais, com oração centrante, aquele tipo de misticismo da oração repetitiva. A gente vai entrar nisso depois. Você pode falar semana que vem o ômega emergente, e aí já fica... E isso já está dentro do adventismo. Note, não é que está de maneira tranquila, na paz. Não, está tendo controvérsia dentro da igreja adventista por causa do ômega, entendeu? A igreja tem atalaias dentro
E no Brasil, principalmente, tem atalaias que os homens estão fazendo força contra, os homens de Deus estão fazendo força contra essas práticas. Então, Deus tem seus homens, viu? Pode ter certeza. Próximo slide, vamos lá? Então, 295 aí, ó. Meu reino de Jesus não é deste mundo. João 18:36. A união da igreja com o Estado, e agora, ó, gente, note bem, agora não é o mundo, tá? É a união da igreja com o Estado. Ou seja, com o aparato de governo, não é? Com o aparato de governo de política, certo? A união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva, aí tem um errinho de português aí, não leva, em realidade, senão a igreja mais perto do mundo. Está escrito não leva, não leva. Então, gente, é muito arriscado. Então, não é união só com o mundo, com os costumes do mundo, é com o Estado, é perigoso. Próximo slide, Bruno, vamos seguir adiante para a gente terminar hoje. Aí nós temos Parábola de Jesus, que é um textinho também, esse aí é duro, viu, de engolir. Duro de engolir. Ó, tá escrito assim, ó, muitos que se chamam cristãos são meros moralistas, humanos. Recusam a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar a Cristo como representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha, não são obradores da palavra, praticantes da palavra, né? Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos, ou seja, é como se dissesse assim, não dá para perceber quem está com Cristo e quem está com, sabe, é tão misturado que não dá para perceber mais a diferença entre um e outro. Note, na primeira parte do nosso estudo, nós vimos como Deus queria que distinguisse, ó, tem que ser distinto, vocês têm que ser diferente daquele povo lá, dos costumes deles e os deles de vocês. Mas aqui ela fala assim que não dá para perceber mais a diferença. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando. Olha essa palavra, subordinando, presta atenção nisso. O povo está se subordinando ao mundo, às práticas, costumes e egoísmos. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a igreja e na obediência da mesma. Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Note, ela fala isso num determinado contexto, na época dela. No nosso tempo, nós é que temos que pegar o texto e fazer a aplicação para a gente. Será que eu estou, individualmente, eu estou me subordinando ao mundo? Eu estou falando para a gente fazer um exame de coração. Não é para a gente usar o texto para atacar essa ou aquela, a igreja adventista de tal lugar. Não é isso. A gente tem que falar eu mesmo, entendeu? Você. Porque o que importa aqui é cada um de nós fazer o exame de coração para saber como a gente está com Deus. Próximo slide. Então, é perigoso isso. O desejado de todas as nações diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso aqui é Lucas 17:21, se não me engano. O evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, não se pode harmonizar com o do mundo. Os dois são antagônicos. Então, assim, gente, ó, o evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, ele não pode se harmonizar com o espírito do mundo. Os dois espíritos, do Evangelho da Graça e o espírito do mundo, são incompatíveis, antagônicos, eles são inimigos, não tem acordo. Agora pergunta, como posso eu ter o Evangelho da Graça de Deus no meu coração e eu estar de mão dada com o espírito do mundo? Com o jeito do mundo ser. Só para pensar, tá bom? Vocês não precisam... pensa isso, medita, você individualmente. Fala, André. É que o Ayrton Keeler, já há algum tempo, já faz um tempinho, ele postou uma frase no Facebook dele, eu vou ler para vocês, ele diz assim, ó, alguns refletem esse pensamento querendo modernizar nossa mensagem ou estilo de vida, para tornar atrativa a igreja. Querem parecer menos diferentes e mais iguais. Para Ellen White, essa estratégia está errada. Ela é clara quando diz: a conformidade com os costumes mundanos converte a igreja ao mundo e jamais converte o mundo a Cristo. Então, assim, essa preocupação dessa mundanização, graças a Deus, ela tem partido do alto escalão da igreja também. Graças a Deus, louvado seja Deus. O Ted Wilson, quando ele assumiu a primeira vez, ele fez um também e reforma.
O Ayrton Verdade. Killer já tem trabalhado nessa linha já há algum tempo. O pastor Adolfo, recentemente, também fez um sermão num concílio de pastores. Maravilhoso, Né? maravilhoso. Nós vimos o Rafael Rossi também assumindo uma boa Também. postura. Né? Então, graças a Deus, eles estão começando a atentar para esse negócio aí. Porque, Irmãos, isso... desculpa, assim, André. Samuel, rapidinho. Fala. E quando esses Fala. homens começam a ver, começam a mencionar, porque assim, é muito mais perceptível para nós que estamos aqui no meio do que para eles lá em cima, na cúpula da igreja. Sim. Se o problema já está chegando lá, a ponto deles começarem a tomar partido, tomar decisão, é porque está muito mais feio do que a gente pode imaginar. Sim, né? sim, com certeza. E graças a Deus que eles estão tomando postura. André, sabe o que me enche de ânimo, que me enche de esperança? É que Ellen White fala que quando a reforma tão esperada por Deus que aconteça na igreja começar, vai começar com os pastores, os ministros. E isso me anima, irmão. Isso me enche de alegria, porque saber que tem homens de Deus dentro dessa igreja e eles estão despertando para o perigo que ameaça o rebanho de Cristo, o seu povo. E eles estão estudando e se preparando para advertir a igreja. E quando eu vi esta semana uma palestra do pastor Rafael Rossi, aquilo me encheu de alegria, de esperança. Porque eu vejo as ameaças, antes de saber que o pastor Rafael Rossi estava preocupado com essas ameaças ideológicas, eu já via, e ele possivelmente também já via, só que eu não sabia dele. E hoje eu vejo que ele está se levantando para poder dar uma advertência ao povo de Deus, com amor, avisá-lo do perigo que não se avizinha, que já entrou, sabe? Então a gente precisa despertar. E é mais ou menos nesse contexto que vem a segunda parte do estudo. Então aqui, ó, seguindo adiante, a ambição pelo domínio de todos, ó, a ambição, note bem o título aqui, pelo domínio de todos, primeira tentativa aparente do domínio de todos. Nós temos um texto aí de Gênesis, capítulo 10. Diz assim: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Note bem, irmãos, essa frase aqui no hebraico, ela tem um sentido de oposição. Nimrod ao Senhor. Nimrod tornou-se caçador de homens. Caçador seria aprisionava e tornava escravos. Né? Ele era o escravagista, vamos dizer assim. E é poderoso caçador diante do Senhor, em desafio ao Senhor, certo? Ele queria dominar o mundo. Então ele criou várias cidades, uma delas Babel, onde edificaram aquela torre em desafio ao Senhor, porque eles sabiam, né, os relatos recentes do dilúvio, e eles disseram assim: vamos fazer uma torre que sobe até o alto para a gente se tornar conhecido. Mas eles queriam se tornar conhecidos por quê? Por aqueles que, quando fazem o mal, o juízo de Deus não os atinge. Eles pensaram assim: quando vier o dilúvio de novo, não vai atingir a gente, ele vai estar na torre. Mas não tem jeito, não. Deus desbaratou a obra deles. Então foi o primeiro projeto de domínio de todos, dos indivíduos, né? De um imperialismo, vamos chamar assim. E, infelizmente, esse projeto não parou na mente de Nimrod, como a gente sabe, né? Próximo slide,